lei em que se baseia no seguinte processo: não importa se a reação é feita em etapas ou direta, a quantidade de energia envolvida no processo será sempre a mesma. Ou seja, os estados intermediários de uma reação não são considerados no cálculo da mesma. Essa é a súmula dessa lei. É em cima dela que você, mais à frente, vai observar como calcular a chamada entalpia da reação. Mas a base da lei é essa. Sendo assim, vejamos. Dada uma reação, o ΔH, ou entalpia da reação, é sempre a mesma. Não importa se a reação feita em etapas ou de forma direta. Um exemplo simples da aplicação da lei de Hess consiste na passagem de 1 mol de água para o estado gasoso nas condições do estado padrão. Isso pode ser feito em uma única etapa. Vejamos: água líquida indo a água no estado gasoso, e o ΔH dessa reação direta é mais 44 kJ. Letra A. A decomposição de 1 mol de hidrogênios, água virando H2 mais O2 gasoso, libera 286 kJ, etapa 1. B. Formação de 1 mol de água gasoso. Pega o H2 mais o O2 e transforma em água gasosa. Para isso, você libera 242 kJ. Sendo assim, repara, a água líquida foi levada a H2 mais O2. Uma etapa onde você decompôs a água em hidrogênio e oxigênio. Você, então, absorve 286 kJ. Numa segunda etapa, esse hidrogênio e oxigênio produz a água no estado gasoso. O hidrogênio produzido nessa etapa foi consumido na outra. O oxigênio produzido nessa primeira etapa foi consumido na segunda. Sobra, então, a água líquida gerando a água gasosa, que tem um ΔH de mais 44 kJ. Observe, então, que nesse processo, em etapas, você concluiu após as etapas que para produzir a água gasosa a partir da líquida, você absorveu 44 kJ. E foi mostrado a você, quando a reação estava direta, lá na letra A, que a mesma reação direta, sem etapas, absorvia 44 kJ. Isso significa dizer, comprovando a lei de Hess, que independente de estar em etapas ou estar numa linha direta de ação, o ΔH será sempre o mesmo. É o que basicamente a lei de Hess trabalha. Ou seja, como conclusão, podemos dizer que a entalpia da reação é a soma de todas as etapas do processo. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 e assim sucessivamente. Lembrando, então, que a entalpia da reação é a soma de todas as etapas envolvidas no processo. Vamos agora a um exercício. Conhecendo as composições do hambúrguer e do pão, dadas na tabela a seguir, hambúrguer de 100 gramas tem 24 gramas de proteína, tem 20 gramas de gordura e tem 56 gramas de água. O pãozinho de 25 gramas tem 12,5 gramas de carboidrato, 2,5 gramas de proteína, 1,25 gramas de gordura e 8,75 gramas de água. Letra A. Calcule o valor energético obtido pela ingestão de um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas. B. Determine quanto tempo em minutos uma pessoa deveria caminhar para consumir a energia obtida na ingestão do lanche mencionado no item A, sabendo que 1 hora de caminhada consome 1.100 kJ. Esse é um exemplo típico de problemas de concurso, onde o cara te dá uma tabela com a energia envolvida nos produtos, pão, hambúrguer ou o que seja, e você a partir daí vai fazer cálculos de quantidade de calor
energia em geral, que é absorvida ou liberada no processo. Vamos acompanhar a resolução desse exercício. O hambúrguer tem 24 gramas de proteína. Cada grama equivale a 17 kJ, ou 4 quilocalorias. Sendo assim, se você tem 24 gramas, 24 vezes 17, você terá 408 kJ, ou 96 quilocalorias. A gordura que você comeu, os 20 gramas de gordura, cada grama produz 38 kJ. Então, 20 vezes 38 vai dar 760 kJ ou 180 quilocalorias. Ou seja, comer o hambúrguer de 100 gramas vai fazer você produzir 1.168 kJ ou 276 quilocalorias. Vamos ver o pão. No caso do pão, os 12,5 gramas de carboidrato produzem 17 kJ por grama, total 212 kJ. Os 2,5 gramas de proteína, a 17 kJ por grama, vai produzir 42,5 kJ. O 1,25 de gordura, levando que cada grama tem 38 kJ, vai te levar à produção de 47,5 kJ. Total no pãozinho, 302 kJ. Sendo assim, o valor energético total do pão mais o hambúrguer é 1.470 kJ, ou 351,7 quilocalorias. Essa então é a resposta do item 1, ou A da questão. Vamos então entrar no item B. O item B, só lembrando, queria calcular o tempo que você tem que caminhar para consumir a energia do item A. Vejamos então. 1 hora 60 minutos. Equivale a você 1.100 kJ consumidos. Então, se você comeu 1.470 kJ, isso será X minutos. Uma regra de 3 direta que determina para você a proporção em minutos para consumir aquela energia. X igual 1.470 kJ vezes 60 minutos dividido por 1.100 kJ. Resposta, 80 minutos. Quer dizer, você teria que caminhar 1 hora e 20 para consumir o hambúrguer que você ingeriu. A energia gerada por esse hambúrguer. Vai ter que andar muito se comer 2 então, hein? Uma boa dica para você é procurar tabelas nutricionais sobre o quanto de energia cada alimento produz quando digerido e a sua quantidade e trabalhar exercícios envolvendo esse processo. Isso é importante para um concurso. Assim como trabalhar muito bem a questão gráfica da exotermia e da endotermia, outro ponto forte de vestibulares. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos termoquímica. Vimos a energia e as reações químicas. As reações são de 2 tipos, sim. Exotérmicas ou endotérmicas. Reação exotérmica, entalpia negativa e libera energia. Reação endotérmica, entalpia positiva e absorve energia. Analisamos as equações termoquímicas. Uma equação termoquímica é uma forma gráfica de representar uma reação. Ela deve ser o mais completa possível. Registrar o número de mols envolvido no processo, os estados físicos das substâncias, a entalpia da reação e ainda a temperatura e a pressão onde ela ocorre. E também a lei de Hess. A lei de Hess se baseia na ideia de que, independentemente de uma reação ocorrer em etapas ou na forma direta, a entalpia da reação é sempre a mesma, levando-nos a caracterizar que as etapas, as intermediárias do processo, não são consideradas pelos mesmos.
pós-estudos. Meu querido, procure entusiasmar seu aluno com a questão nutricional do processo. Hoje o mundo está muito preocupado com a questão do que se come, do que se bebe, do engordar, do emagrecer. Então procura dar ênfase no cálculo dessa entalpia em função da energia dos coisas a serem consumidas, como hambúrgueres, refrescos, sucos, refrigerantes. E enfatize também a ideia gráfica do processo exotérmico e endotérmico. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.